Hoje é dia de fazermos uma reflexão sobre o livro de Apocalipse. Vamos fazer vários estudos a respeito do livro de Apocalipse. Vamos começar com o capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Glória a Deus. Então nós começamos aqui vendo a revelação que foi dada a João, o último dos apóstolos. Aquele João que se reclinava no peito de Jesus quando eles se reuniam para celebrar a ceia, quando Jesus dava instruções a seus discípulos, aquele amigo chegado, amigo do peito. Acho que daí é que vem aquela expressão, né, o amigo do peito, porque era o mais próximo. A Bíblia se refere a ele como aquele discípulo a quem Jesus amava. A expressão não é muito feliz, porque ele amava a todos. Mas aquele era o mais próximo, mais íntimo, que tinha mais liberdade com ele. E depois da grande perseguição ocorrida pelos romanos, todos os apóstolos haviam morrido. E só restou João, que já estava velhinho. E foi exilado para a ilha de Patmos. E talvez pensando, quem sabe, que tinha chegado o fim dele, estava ali pedindo a Deus uma orientação, uma direção, porque muitas vezes nós ficamos assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque eu estou passando por essa situação que muitas vezes é contrária à nossa vida, à nossa fé, a tudo que nós cremos e pensamos ou sentimos, mas a gente não encontra respostas. E possivelmente João também estava nessa mesma situação, quando de repente ele recebe uma grande revelação. Não somente uma grande revelação, mas a maior revelação de todas, a maior, que alguém poderia ter recebido, como Daniel, às margens do rio Lai, recebeu aquela revelação sobre o tempo do fim, e foi dito a ele: Daniel, cele as palavras dessa profecia, porque essa profecia é para o futuro ainda, não é para agora. E João recebe essa mesma revelação e o anjo diz para ele: olha, não cele as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. E aí João testifica da palavra de Deus e dá testemunho de Jesus Cristo, e escreve no livro da Revelação dizendo: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e os que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. É o testemunho de João a respeito desta situação. O tempo está próximo. E João começa escrevendo uma carta às 7 igrejas da Ásia. Começa com a saudação. Quando nós aprendemos a escrever carta, nós aprendemos que nós precisamos fazer primeiramente a saudação. E é assim que ele começa: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Olha que declaração maravilhosa se encontra na saudação de João, não é? Quando ele faz a saudação, ele faz o cabeçalho da carta, ele apresenta o assunto sobre o qual ele vai falar. Esse é o tema dessa minha correspondência. Eu estou enviando para vocês a graça e a paz daquele que era, aquele que sempre foi, aquele que sempre existiu, aquele que é hoje, que é eterno, aquele que vai voltar um dia, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Olha, o Apocalipse fala muito desses 7 espíritos. Nós precisamos entender
o que significa esse número na Bíblia. 7 é o número da totalidade. Quando fala dos 7 Espíritos, fala da plenitude do Espírito Santo na vida daqueles que têm o governo do Senhor Jesus Cristo. Então ele envia a graça e a paz, porque sem a graça nós não somos nada. E nós precisamos de paz, principalmente em meio à tribulação. Assim como nesse tempo presente que nós vivemos agora, que somos atribulados, perseguidos, tentados como nunca para permanecer fiéis e para honrar o nome do Senhor com as nossas escolhas. Não importa quantas escolhas erradas possamos ter feito no passado, Deus nos dá a chance de honrar o nome dele agora com as escolhas presentes. É por isso que eu sou tentado, é por isso que você é tentado, é por isso que muitas vezes o inimigo trabalha para apresentar para você aquilo que você desejou a vida toda e nunca teve, e ele diz agora você pode ter, e Deus permite, porque escolhendo renunciar para não pecar, o nome do Senhor será glorificado. É por isso que você é tentado. É por isso que eu sou tentado. E ele diz ainda mais, não é? Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Que testemunha? Testemunha de Jeová. Jesus é a única testemunha de Jeová que existe, porque só ele viu o Pai. Só ele pode testificar. Não existe outra testemunha de Jeová a não ser Jesus. Jesus que veio da parte do Pai, veio falar do Pai, veio nos mostrar o Pai. Como ele disse para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então, ele é a fiel testemunha do Senhor Jeová. E o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Por que primogênito? O primeiro que ressuscitou dos mortos, o primeiro que ressurgiu, que foi glorificado, recebeu um corpo glorioso, um corpo glorificado, como todos nós receberemos por ocasião do arrebatamento da igreja também, que vai acontecer por esses dias. Aquele que nos ama, meu Deus, como é forte essa palavra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Olha que coisa gloriosa. Nós falamos muito no amor de Deus, nós falamos muito no amor do Senhor Jesus Cristo, mas muitas vezes nós não experimentamos, nós não entramos na dimensão do Espírito para compreender o quanto Ele nos ama. E eu começo a observar muitas vezes a minha vida passada. Deus me deu uma memória incrível, que às vezes é uma bênção, às vezes é um castigo. Uma bênção quando lembro de coisas que poderia ter esquecido, um castigo quando lembro de escolhas erradas que eu fiz, que pode ter envergonhado o nome do meu Senhor, mas ao mesmo tempo me alegra pensando que Ele me dá uma nova chance de fazer escolhas diferentes e honrar o seu nome. Eu começo a pensar no passado, como Ele me salvava de situações difíceis. Agora à tarde saí para fazer caminhada e eu vi uma situação que falei, meu Deus, eu desejei tanto aquilo quando tinha ali em torno de 15 ou 16 anos, e o Senhor estava me livrando, me dando livramento, e eu achando que estava sendo castigado. Eu não conhecia Jesus, eu vivia na idolatria, eu vivia no orgulho religioso, mas eu não via Deus como eu vejo hoje, eu não via Jesus como eu vejo hoje, esse ser amoroso que nos ama, e ama tanto, que nos lavou no seu próprio sangue, nos lavou dos nossos pecados, nos deu uma nova chance, uma nova oportunidade de viver uma vida feliz na presença de Deus. É muito amor envolvido. Nós costumamos perdoar as pessoas que nós amamos quando elas se arrependem, quando elas mudam de posição, mas nós percebamos que o amor de Deus, ele não depende de arrependimento. Deus ama, simplesmente ama, porque Ele é amor. Jesus é a essência do amor. E isso não tem nada a ver com a salvação. Se você pecar voluntariamente, você vai para o inferno. Vai colher o que você plantou, mas nem por isso Jesus vai deixar de te amar. Mesmo você sendo condenado, mesmo estando no inferno, Ele não pode deixar de amar, porque a essência dele é o amor. E aqui João deixa isso bem claro. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. E aí ele faz uma declaração maravilhosa, dizendo assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém.
Essa declaração aqui fala a respeito do juízo final. Muitos atribuem isso ao arrebatamento, mas não é. Porque no arrebatamento, quando ele vier, ele estará invisível para o mundo e invisível para os crentes. Só aqueles que vão ser arrebatados vão ver ele. Então, essa declaração fala, de uma forma geral, o mundo o verá um dia e todos se lamentarão. Porque hoje que nós vemos as pessoas criticando, as pessoas falando mal, as pessoas zombando, as pessoas diminuindo o povo evangélico. Você abre muitas vezes uma página no YouTube, está cheio de jornais tendenciosos denegrindo o nome da igreja por causa de alguns falsos profetas que caíram em tentação, caíram em pecado, e eles jogam aquilo como se fossem todos. Eles acham que estão levando uma grande vantagem. Há pessoas até em nosso meio que se intitulam pastores e pastoras que fazem esse mesmo trabalho de fofoca evangélica para denegrir o nome daqueles que caíram. E na verdade estão denegrindo o evangelho, e na verdade estão denegrindo o Senhor Jesus Cristo, porque o evangelho é boas novas. Nós não podemos aceitar o erro, nós temos que condená-lo. Mas não temos que ficar divulgando, tocando trombeta para quem errou, para dizer, olha, essa pessoa cometeu esse erro. Isso é tratado entre nós e não no mundo, como muitas pessoas fazem para ganhar like, visualização, para ganhar dinheiro, às custas da miséria alheia. Isso tudo será cobrado um dia também. E aqui a outra declaração, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha, nós estamos fazendo uma introdução ao livro de Apocalipse, porque nós vamos começar a aprofundar aqui nas profecias. Eu preparei um estudo bíblico que o pastor Lorival me pediu sobre alguns eventos do fim. Foi bem resumido, porque vai ser apresentado na congregação, na igreja dele em Morro Agudo, mas eu quero trazer para cá também depois. Eu vou ver se eu consigo gravar o estudo lá, ou então a gente faz aqui. Enquanto isso, eu vou descobrir um meio de fazer vocês que estão me assistindo participar comigo, dar a opinião de vocês, porque eu gosto de trabalhar em equipe, eu não gosto de trabalhar sozinho. Eu participo às vezes de alguma escola bíblica dominical e às vezes eu vejo que tem professores de escola bíblica que não gostam de ser interrompido. Eu gosto que a pessoa participe, que dá opinião, fazer um trabalho em equipe. Nós precisamos aprender que o evangelho não tem que ser pregado por uma pessoa, o ensinamento não é dado só por uma pessoa. Deus pode dar para você uma visão que não deu para mim. O ângulo que você vê pode mostrar coisas que eu não consegui ver e um complementa o outro. Nós precisamos aprender a trabalhar assim. Infelizmente, algumas pessoas gostam de participar, de dar palpite, mas não gostam que deem palpite quando eles estão falando. Infelizmente, né? Isso é falta de humildade. Eu acredito que Deus vai esclarecer essas pessoas ainda. E eu vou deixar o assunto aqui por enquanto, porque nós temos poucas pessoas, mas a gente vai voltar logo. Então nós vamos ver apenas aqui a visão que João teve. No versículo 9 ele diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Olha que coisa gloriosa, né? Olha como ele era humilde, esse jovenzinho de 100 anos aqui. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Ele não chega assim intitulando: eu sou o pastor fulano de tal, eu sou missionário, eu sou o pregador, Ele não chega assim, com toda humildade, simplicidade, como Jesus mesmo. Sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência. Eu detesto quando chega numa igreja e alguém começa a me dar título. Esse aqui é o professor de escola bíblica, esse é o professor Miguel, esse é o presbítero. Não sou nada, sou apenas um pecador que foi remido por Jesus. Não me chamem por título, por favor. Não me chamem por título, eu não quero título, eu não sou diferente de ninguém. Eu sou mais um pecador remido. Jesus me deu graça, me alcançou, Ele me encontrou no mundo, mudou minha vida, minha história, me perdoou todos os meus pecados. E eu sou apenas mais um pecador remido. Isso é tudo, eu sou mais um salvo. A mim basta o título de irmão.
Estou satisfeito com esse título. Não precisa mais nada. Não tem que fazer uma apresentação esplendorosa. É o presbítero, é o... Não, nada. Basta isso para mim. Basta isso. É o irmão. Somos irmãos. É isso. É assim que João dá o exemplo. É assim que todos... E João Batista falava também, é importante que ele cresça e que eu diminua. E muita gente fala isso para aparecer, porque quando você chama o irmão, você... Irmão não, pastor. Me respeita, eu sou o pastor. Eu ouvi um pastor falando isso uma vez, ele nem era pastor, ele era presbítero, estava na função de pastor. E falou assim, bem, ninguém me chama de pastor aqui, que falta de respeito. Não é respeito, irmão, humildade que você não tem. Tira vergonha na tua cara, vai se converter, vai entender que grande é só Jesus. Eu não sou grande, você não é grande, ninguém é grande. Se você tem um trabalho a fazer para Deus, faça com humildade, faça com dedicação, seja simples, que Deus vai te honrar. E João continua no versículo 10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, eu vi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do abismo. Escreva as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Primeiramente, nós vamos ver aqui o que acontece quando a pessoa é humilde, como João, foi arrebatado em espírito no domingo, no dia que o Senhor ressuscitou, no dia do Senhor. E ouviu atrás dele uma grande voz, como se fosse uma poderosa trombeta, dizendo, o que você vê, João, escreva num livro e envia para as 7 igrejas que estão na Ásia. E deu o nome das 7 igrejas, as cidades onde estão essas igrejas. Então João se vira para trás para ver quem está falando com ele, aquela voz poderosa que mexe com o coração dele, como mexeu com o coração daqueles discípulos no caminho de Emaús. E então ele vê os 7 castiçais de ouro. É uma visão gloriosa, porque ele não pode olhar diretamente para Jesus que foi glorificado. Ninguém pode ver Jesus no seu poder, no seu resplendor. Ele olha agora para uma visão, para parecer para ele como uma visão. Jesus mostra 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais ele vê um Filho do Homem. Ou seja, Jesus está no meio das igrejas. Os 7 castiçais representam as 7 igrejas e Jesus está no meio das igrejas. Não é a igreja organização, não é a igreja batista, não é a Assembleia de Deus, não é a congregação cristã, é a igreja espiritual. Porque igreja, irmão, não é uma organização humana. Nós precisamos começar a entender isso. Muita gente mistura a igreja de Jesus com a organização humana. O cara vai lá, abre uma empresa, dá um nome qualquer, é a igreja Bola de Neve, é a igreja pentecostal, Jesus está voltando, é a igreja Assembleia de Deus. Isso é organização humana. E a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus está no seu coração, na sua vida, Ele está presente no seu dia a dia, Ele está querendo usar você para ser mais uma testemunha de Jesus. E quando Jesus aparece e dá essa ordem para ele, olha, eu vim para te fazer revelações.
e eu vim te mostrar as coisas que brevemente vão acontecer. E ele olha, então ele vê a cabeça de Jesus, os cabelos são brancos como a lã e como a neve, e os olhos dele como uma chama de fogo. Olha que visão gloriosa. Os pés brilhando como se fosse aço reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a voz dele como a voz de uma cachoeira. E então ele percebe que na mão direita de Jesus tem 7 estrelas. E da boca dele sai uma espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E o seu rosto brilhando como o sol do meio-dia. Então ele para ver aquilo, e quando ele vê aquela visão terrível, ele desmaia, ele cai desmaiado aos pés de Jesus, e Jesus põe a mão direita sobre ele e fala: não tenha medo, meu filho, eu sou o primeiro e o último. Olha que maravilha, né? E o que vive, Jesus está vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e as chaves do inferno. Essa palavra é muito interessante, eu já dei testemunho aqui. Em 2021, minha esposa pegou Covid. E depois que ela saiu do hospital, o médico deu o diagnóstico, ela teve 100% de infecção no pulmão, paralisação de rins e sepsia, ou seja, morreu. Mas Jesus tem a chave da morte. Ele foi lá, reverteu o processo e trouxe ela de volta com saúde, com vida, e está aí hoje cuidando dos pais dela, cuidando dos filhos, dos netos, fazendo a obra de Deus, porque ele tem as chaves da morte, tem as chaves do inferno. Só vai para o inferno quem recusa Jesus, só morre quem recusa Jesus. Por isso a gente vê tanta desgraça, tanta miséria no mundo, porque as pessoas querem tudo menos Jesus. As pessoas querem religião, as pessoas querem manter aparência, as pessoas querem títulos, as pessoas não estão preocupadas em ter intimidade com Deus, em ter comunhão com Deus, não estão preocupadas em se envolver em um relacionamento, e a nossa vida diária com Deus é relacionamento. O João estava tendo um relacionamento ali há quase 100 anos, desde que aquele carpinteiro passou na praia da Galileia e disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele nunca deixou de ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E agora o que ele estava vendo ali era isso, né? Na sua mão direita 7 estrelas. Ele caiu desmaiado, Jesus reanimou ele, pegou ele pela mão, levantou e disse: não tenha medo, porque ninguém vai fazer nada com você. Mas escreva as coisas que você tem visto. Escreva tudo. E depois eu vou mostrar outras coisas também que você deve escrever. Vou esclarecer o mistério. As 7 estrelas que você viu e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas. E os castiçais são as 7 igrejas. Ou seja, o anjo que está na igreja. Irmãos, o mundo espiritual é muito organizado. Nós precisamos entender isso. O mundo espiritual é organizado de forma hierárquica. Há um anjo determinado para cada igreja, para guardar a igreja. Muitas pessoas dizem que esse anjo é o pastor da igreja. Em parte, sim, metaforicamente falando, sim, ele representa, mas há um anjo que cuida da igreja. Você não vai se reunir com os seus irmãos e estão sozinhos, não. Os anjos do Senhor estão acampados ali. Tem um anjo que é responsável por aquela congregação, não pela organização humana, mas pelo ajuntamento das pessoas que estão ali, né? Aquele ajuntamento ali é uma congregação e há um anjo destacado para proteger. Nós não estamos sozinhos. E esse anjo, ele não é onisciente, então ele precisa receber instruções do Senhor para ver o que ele vai fazer. Olha, nós vamos entrar em alguns detalhes aqui que são muito importantes para discutir. Um deles, por exemplo, que foi discutido um dia aí na escola bíblica dominical. Eu vou falar sobre esse assunto aqui agora. A questão da humanidade de Jesus é um ponto teológico importante, porque alguns fundamentos teológicos dizem que Jesus nunca deixou de ser Deus, mesmo quando estava na terra. E se a gente for olhar pelo lado prático, pela lógica, a gente percebe que isso não faz sentido. A Bíblia fala em Filipenses que Jesus despojou-se a si mesmo, ou seja, entregou a divindade, o poder na mão do Pai e veio como homem para nos salvar. A Bíblia fala isso, ele despojou-se a si mesmo, não teve por usurpação ser igual a Deus, despojou-se a si mesmo e foi achado na forma de homem. Aí você para pensar,
Porque muitas pessoas falam, não, mas ele, como é que ele fazia milagre? Ele fazia milagre porque o Espírito Santo tinha liberdade na vida dele, como pode ter na minha e na sua, se você der espaço para ele. É que nós não damos espaço para o Espírito Santo, nós somos materialistas, nós somos egoístas, nós somos soberbos, nós somos arrogantes, nós queremos aparecer e Deus não divide a glória dele com ninguém, e é por isso que não acontecem muitos milagres hoje em dia mais. Mas aconteceu no tempo dos apóstolos. E aconteceu esporadicamente em outras eras, quando homens se entregaram para Jesus sem reserva. Sabe o que é uma entrega sem reserva? Você se entregar totalmente, não deixa nenhum espacinho para você. O que é seu não importa mais. Jesus se entregou sem reservas, o Espírito Santo agiu na vida dele. Como é que ele sabia dos pensamentos das pessoas? Mas o Espírito Santo revelava para ele, porque Jesus era apenas um homem até morrer. Depois da morte, então, ele reassumiu o seu poder, a sua divindade. E eu pergunto, olha, se Jesus era Deus na terra, como que ele morreu? Porque Deus não morre, Deus é imortal, Deus é eterno. Como é que ele morreu? Ele não poderia morrer, sem contar que ele teria poderes para os quais ele poderia apelar quando tivesse com medo. E Jesus teve medo, irmão. Jesus sentiu tudo que nós sentimos, com exceção do pecado. Ele teve medo, ele teve fome, ele teve canseira. Deus não tem medo, Deus não tem fome, Deus não tem canseira, Deus não precisa dormir. Jesus teve porque ele era apenas um homem. Morreu como homem no nosso lugar, como nosso substituto. E a prova de que ele não tinha o poder que é dele, que ele não exercia esse poder na terra, está quando ele ressuscita, ele aparece para os discípulos e ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Só me entrega uma coisa que eu não tenho, porque se eu tenho, como é que alguém vai me entregar uma coisa que já está comigo? A lógica da palavra de Deus nos leva a crer que Jesus era só um homem. Porque se Jesus fosse Deus, então você poderia dizer assim, bom, Jesus fez tudo aquilo porque era Deus, mas eu não sou Deus, então eu não posso fazer o que ele fazia. Pode. Jesus disse, aquele que crê em mim, também fará as mesmas obras que eu faço, e fará outras ainda maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai, e enviarei o Espírito Santo. Então, as provas são muito claras, as evidências na Bíblia são muito claras. E eu não estou preocupado se eu pertenço à Assembleia de Deus, se o pastor fulano de tal acreditava assim, ou outro acreditava assim, não importa. Quando eu leio a Bíblia, eu oro e falo, Senhor, me dê entendimento. E o entendimento que ele me dá é esse que eu vou acreditar. Não é o que o fulano acreditou, a experiência de fulano, de ciclano. Não me interessa o que o outro pensa, o que o outro fala, o que o outro ensina. Ele pode ter uma visão diferente. Isso não vai afetar a salvação dele, mas vai afetar meu modo de servir a Deus. Eu vou servir a Deus do meu jeito, do jeito que Deus me ensinou. Jesus é o meu mestre, o meu professor, o meu ensinador. E Jesus disse lá no capítulo 23 de Mateus, a ninguém na terra chameis vosso mestre, porque um só é o vosso mestre, o qual é o Cristo, e todos vós sois irmãos. Eu fico com essa palavra aqui, a gente volta na sexta-feira, com o livro de Apocalipse, capítulo 2, e muito em breve eu vou trazer também para compartilhar com vocês o estudo que eu preparei para levar na igreja do pastor Leival. Obrigado pela companhia. Tenham todos uma boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.